Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa primeira aula de estudos da Amazônia, tá? Na unidade 2, vamos falar sobre nobres, degredados, militares e açorianos. Portugueses na Amazônia. Foram esses que vieram para cá, inicialmente, para ocupar e explorar a região. Mas tem um objetivo principal nisso, tá? E aí a gente vai contar essa história, vamos ver de que forma eles chegaram aqui, para quê, o que eles vieram fazer durante o período colonial. E para falar desse período colonial, que vai de 1616 até 1823, é o período colonial de exploração do território da Amazônia, e a gente pode observar na imagem do Antônio Parreiras, desse quadro, dessa obra dele, de 1907, a conquista do Amazonas. Então, ele representa ali os europeus ao centro, né, iluminados ali pelo quadro, pela luz, pelo efeito do quadro, e aí decidindo alguma coisa, e em volta os nativos curiosos, preocupados, tá? Já envolto a muitas coisas assim, envolvidos com muitas coisas da Europa. A gente pode perceber entre os nativos ali no canto esquerdo, já temos ali a presença da igreja, membros da igreja, né? Isso na tentativa de converter os nativos. Então, é um quadro muito importante que vai retratar um pouco da história dessa colonização na Amazônia. E aí a gente vai estudar por que eles vieram, para que eles vieram, tá? Quais os principais objetivos e a mudança no território, né, da Amazônia e no território brasileiro. Tá? Qual a importância dessa colonização que chegou na Amazônia. Então, para iniciarmos, lembra do conflito que tinha entre as nações ibéricas, Portugal e Espanha, pelo Novo Mundo, pelos territórios do Novo Mundo? Então, em 1494, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Quando os espanhóis chegaram à Amazônia, em 1500, já havia, desde 1494, um acordo entre o Reino da Espanha e o Reino de Portugal, que definia de quem eram as terras encontradas no Novo Mundo. Tá? Então, o acordo denominava-se Tratado de Tordesilhas. Mas vamos pensar, o que o Tratado de Tordesilhas dividia? Dividia uma parte das terras entre o Reino da Espanha e o Reino de Portugal. Tá? E não havia conflitos mais entre eles. Mas será se não houve mais conflitos? Vamos ver o que vai acontecer depois. Vai acontecer a União Ibérica. E o que foi essa União Ibérica? O rei de Portugal, em 1578, vai para a guerra e não volta. O Dom Sebastião não volta da guerra, então ele é declarado morto. Ou seja, declarado morto, o trono fica vago. Quem tem que assumir o trono é o herdeiro, mas ele não deixou herdeiro. Então, quem vai assumir o trono? Vai ser o parente mais próximo. E, por incrível que pareça, o parente mais próximo dele é Filipe II, o rei da Espanha. Então, o rei da Espanha, Filipe II, vai unir Portugal, os reinos de Portugal e o reino de Espanha, fazendo a União Ibérica. Isso vai amenizar os conflitos, né, que temos no Novo Mundo. Só que a União Ibérica vai terminar em 1640. Portugal e Espanha entram de novo em conflito pela posse de vários territórios da América. O Tratado de Madrid, de 1750, foi uma tentativa de resolver esses problemas. Nele, as fronteiras das colônias foram remarcadas, inclusive a da Amazônia, o que modificou sensivelmente o mapa da ocupação. Mas a União Ibérica terminou em 1640. Até 1750, houve ainda esses conflitos. Por quê? Porque Portugal estava invadindo o território que era da Espanha. E aí a gente pode perceber nos mapas, na página 36, 37, que aí é o avanço português no território amazônico, em 1640, logo depois da União Ibérica.
Então, nota-se que Portugal vai entrando no território pertencente do Tratado de Tordesilhas à Espanha, em busca de quê? O que eles iam fazer ali? Em busca de especiarias. Essas especiarias eram chamadas de drogas do sertão aqui na região, tá? Então, com o Tratado de Madrid, eu tenho Portugal com um território delimitado. E percebam, esse território aí é muito parecido com o nosso território atual do Brasil, tá? Então, essas foram as alterações no território que vai se aproximar cada vez mais do território que nós temos hoje. Como ocupar um território tão extenso como a Amazônia? Uma das alternativas foi estimular e até obrigar os portugueses a se transferirem para a Amazônia. Para as famílias nobres, por exemplo, a metrópole oferecia terras, cargos administrativos e privilégios. Essas famílias investiram nas drogas do sertão e na agricultura. Já vieram, mas não vieram só os nobres. Vieram os degredados, vieram pessoas de outros lugares. Para quê? Para ocupar. Essa era a função principal das pessoas que vinham para cá, que Portugal pedia que viesse para cá. Por quê? Porque tinha que ocupar. E o que eram as drogas do sertão? Eles vieram atrás das drogas do sertão. Mas antes eles tinham que ocupar para proteger o território. Para ocupar e dizer, olha, quem domina aqui, quem manda aqui é Portugal. Tá? E nós estamos atrás das drogas do sertão, das especiarias que a Amazônia pode oferecer. Então, tenho aí o termo sertão, definição diferente da que nós conhecemos hoje. Na época da colonização, o termo significava interior, ou seja, o sertão é o interior da colônia, é o interior do Brasil. Tá? As drogas do sertão eram mercadorias como ervas, pele de animais, madeira, raízes, frutos, semente, entre outros. Enfim, eram riquezas naturais exploradas e extraídas do interior do território. E aí eu tenho exemplo desses produtos, né? E aí no primeiro ponto diz que as drogas do sertão eram determinados produtos que eram explorados no interior da colônia, ou seja, o sertão da colônia, e na Europa eram considerados especiarias, produtos. Expedição de Pedro Teixeira, em 1637, na Amazônia. Os produtos que essa expedição do Pedro Teixeira veio buscar na Amazônia. Essa expedição do Pedro Teixeira era uma de várias que já tivemos aqui. Ele veio buscar canela, guaraná, castanha do Pará, pão rosa, cacau, cravo, urucum. Né? Algumas dessas bastante conhecidas de nós. Analisando a questão. Então, vimos que era preciso ocupar a região. Como se dava essa ocupação? Então, vinham os nobres, os degredados, os açorianos, os militares, e vieram para ocupar a região. Por quê? Porque eles precisavam mostrar que estava ocupado para evitar invasões de outros países, né, de outras metrópoles, como a França, como a Inglaterra, que queriam também explorar a Amazônia, a própria Espanha. Então, era preciso ocupar. E aí, essa ocupação se dava. Portugal mandava várias expedições para cá, e com essas expedições vinham pessoas para poder morar. Tá? E aqui eles construíam, faziam uma estrutura toda, construíam uma vila, né, para poder ocupar a região e melhor administrar. A metrópole, que é Portugal, vai melhor administrar com as terras ocupadas aqui. Então, é assim que se dava a ocupação. Portugal enviava pessoas para cá para melhor administrar e também para trabalhar, né, para explorar as drogas do sertão. E isso foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, para a nossa Amazônia, que nós conhecemos hoje, né? E também teve seus pontos ruins, pontos negativos. Os índios foram bastante explorados. E muito lá na frente vem os negros também para trabalhar. Pois é, essa foi a nossa primeira aula.
Na próxima aula, vamos ver quem são realmente esses nobres, esses degredados, militares e açorianos que vieram um por um. Tá? Então, gente, até a próxima aula. Obrigado. Estudem. Tá? Um bom estudo a todos. Tchau.